Fala galera, tudo bem? Vitor Jesus aqui mais uma vez e no vídeo de hoje eu tenho o prazer de te apresentar um dos sintetizadores mais poderosos que existem no mercado hoje, que é nada mais nada menos do que o Novation Summit. Esse sintetizador é um sintetizador de 16 vozes com capacidade bitimbral que entrega um poder de síntese incrível. E eu quero fazer um overview por ele para que você conheça mais em detalhes tudo aquilo que ele é capaz de fazer e as funcionalidades que ele nos oferece. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, já ativa as notificações, deixa o seu like nesse vídeo porque dá trabalho para fazer, certo? E fica comigo até o final para você conhecer o poder de fogo desse monstro que é o Novation Summit. Vamos lá! Bom, esse aqui então é o poderoso Novation Summit. Ele é um sintetizador polifônico de 16 vozes com capacidade bitimbral e é com certeza o sintetizador mais avançado desenvolvido pela Novation até os dias de hoje. Esse cara é, na verdade, um dos sintetizadores mais poderosos que nós temos no mercado disponíveis aí, que o dinheiro pode comprar. Se você já conhece o irmão mais velho desse cara aqui, que é o Novation Peak, a similaridade não fica pela coincidência. Na verdade, o Summit é uma evolução natural do Novation Peak e é como se eu tivesse dentro de um único sintetizador duas máquinas do Peak integradas, só que com esteroides, com mais possibilidades, com mais poder de fogo, mais poder de síntese sonora. Ele herda diretamente do Novation Peak a tecnologia por trás dos seus osciladores, que são osciladores digitais Oxford, com a tecnologia FPGA, é um oscilador de altíssima resolução, tá, que oferece uma sonoridade incrível para a gente. Além disso, ele herda também o filtro, que é um filtro 100% analógico, assim como as distorções são analógicas, o amplificador é analógico, tá? E esses elementos são herdados também do PIC, com uma assinatura lá dos anos 70, tá? Eu vou explicar essa história. Chris Huggett, que é um engenheiro renomado aí no mundo dos sintetizadores, ele desenvolveu no final dos anos 70 o EDP-WASP, inclusive eu tenho um clone dele aqui, né? E um dos fatores mais interessantes desse sintetizador era justamente o seu filtro. Quando o Chris Huggett desenvolveu o Base Station para a Novation, que é um dos sintetizadores mais icônicos, né? Mais clássicos aí da música, né? Ele trouxe toda a tecnologia e a sonoridade do WASP para dentro do Base Station. Tá? Isso foi para o Base Station 2, depois posteriormente para o PIC, e agora nós temos esse mesmo DNA clássico, 100% analógico, integrado ao Novation Summit, certo? Eu disse que ele é um sintetizador bitimbral, né? E isso se dá justamente pelo fato dele ter duas máquinas de sintetizador integradas em um único sintetizador. Tá? Isso aumenta de maneira absurda, significativa, a minha capacidade de síntese sonora. E como ele atua, né? Se você observar aqui do nosso lado esquerdo, nós temos aqui alguns parâmetros de configuração, um controle de volume, tá? E ele está no modo single. O single mode me entrega uma única máquina de sintetizador com 16 vozes disponíveis, 3 osciladores para cada voz, uma instância do filtro para cada uma dessas 16 vozes, né? Assim como dos efeitos que eu tenho aqui do meu lado direito, o que já o torna um sintetizador extremamente poderoso, certo? Quando eu falo que ele é um sintetizador polifônico de 16 vozes, isso significa que eu consigo tocar até 16 notas ao mesmo tempo. Se você olhar aqui o visor, onde eu tenho as vozes ativas, eu vou tocar uma tríade aqui, ó. Eu tenho 3 notas sendo executadas, tá? Esse
fato de eu ter 16 vozes disponíveis, ela não serve só para eu tocar 16 notas ao mesmo tempo, mas me ajuda com a sobreposição de vozes geradas pelos osciladores. Por exemplo, quando eu ativo aqui o modo unissom do sintetizador, se eu aperto uma única tecla, uma única voz, eu consigo multiplicar a quantidade de vozes que são geradas através dessa nota. Tá? O que aumenta de maneira bastante interessante a minha possibilidade com a síntese sonora. Claro que com uma onda de serra eu não consigo ver isso claramente, mas a gente vai conseguir entender isso no decorrer desse vídeo. Tá? Quando eu altero esse cara para o modo multi, aí eu tenho acesso às capacidades bitimbrais desse sintetizador, né? E aí eu tenho os dois sintetizadores, as duas máquinas de síntese, cada uma com 8 vozes trabalhando simultaneamente, tá? Ou não. Eu vou explicar já já as possibilidades que eu tenho de trabalhar com as duas máquinas de síntese integradas aqui. Então, a princípio, modo multi. Você observa aqui do lado esquerdo, no mostrador das vozes ativas, que eu tenho uma cor azul e uma de cor laranja, né? Isso significa que eu tenho aqui agora as duas máquinas de synth ativas, cada uma delas me gerando uma sonoridade diferente, tá? Então eu tenho acesso aqui, ó, a parte A do sintetizador, seria a primeira máquina de synth, e a parte B do sintetizador, que seria a segunda máquina de synth, tá? Logo aqui embaixo eu tenho os modos com que eu consigo combinar essas duas máquinas de sintetizadores, tá? O modo layer faz com que eu consiga tocar todos os synths, as duas máquinas ao mesmo tempo, tá? Então quando eu toco um acorde aqui, na verdade você já está ouvindo as duas máquinas de synth em ação. Tá? Eu ainda tenho o modo split, que divide para mim o teclado em dois, e aqui da terceira oitava para baixo eu tenho o som do primeiro sintetizador, e daqui para frente eu vou ter o som do segundo sintetizador, da parte B. Certo? Quando eu volto para o modo layer, eu consigo ouvir as duas máquinas atuando em conjunto, tá? Além disso, eu vou ter um modo dual, que eu consigo acessar de maneira independente tanto a parte A quanto a parte B. Então a parte A e a parte B, e depois com o layer eu ouço as duas ao mesmo tempo. Uma coisa interessante dessa parte dual é que ele realmente separa os dois sintetizadores de maneira totalmente independente, tá? Aqui atrás, onde eu tenho a saída de som aqui, eu vou ter 4 outputs, 2 outputs estéreo, onde eu consigo mandar o som do sintetizador A por uma saída estéreo e o som do sintetizador B por outra saída estéreo. Isso é muito interessante, principalmente para quem usa algum tipo de sequenciador. Até porque não é só o sinal de áudio que eu consigo tornar independente dessas duas máquinas de síntese. Eu consigo mandar instruções MIDI de maneira independente também para cada uma delas. Então eu poderia usar um sequenciador para tocar aqui a minha máquina de synth A, tá? Enquanto eu posso performar com a máquina de synth B. Isso para performance ao vivo torna esse sintetizador extremamente atrativo, extremamente interessante, tá? Além disso, eu tenho alguns controles aqui na parte inferior, que são controles também de performance, tá? Que é o Animate e um controle de hold aqui. Então se eu acessar aqui um preset em que eu tenha
essas funcionalidades ativas, ó. Ele só está na parte, nesse caso aqui, só está funcionando na parte A do sintetizador, nesse preset aqui. Mas são controles para você criar variações e para utilização ao vivo ou enquanto você está gravando alguma coisa sendo performada com esse synth aqui, aumentando ainda mais as possibilidades de dinâmica e criatividade dentro do contexto tanto da produção musical quanto do contexto de performance no palco, tá? Aqui embaixo eu tenho um pitch modulation, eu tenho uma modulação aqui, tá? Vindo direto aqui para o nosso lado, ao lado dessa primeira seção, eu vou ter aqui uma tela onde eu tenho acesso a várias funcionalidades, tá? E quais são elas e por que eu tenho uma tela aqui? Apesar de eu ter todos os controles necessários para eu trabalhar com a síntese sonora de uma maneira bastante avançada, né? Então eu tenho tudo muito à mão aqui, sem precisar ficar indo no menu. Se você quiser ir mais a fundo, trabalhar com possibilidades mais avançadas, você tem um menu para cada parte do sintetizador que te dão funcionalidades muito além daquilo que a gente já tem aqui, que já é avançado no painel superior desse synth. Então aqui eu consigo acessar as funcionalidades do oscilador, né, do envelope, do LFO, né, do arpejo, da modulação, das vozes do filtro, dos efeitos, e aqui uma matrix, né, para você direcionar, rotear aí modulações dentro do próprio sintetizador. Então, apesar de eu ter tudo à mão, eu ainda consigo ir além com as outras possibilidades aqui e combinações de elementos que eu tenho para o menu em cada seção do sintetizador, tá? Vindo aqui para essa seção, eu tenho aqui o controle de vozes, né? Então ele está nesse momento ativado para modo polifônico, onde eu consigo trabalhar com acordes, né? Polifonia. Eu tenho o modo polifônico 2 e eu tenho mais 3 modos, o modo monofônico, onde eu já não consigo tocar acordes, tá? Aqui na parte inferior eu tenho um controle extremamente avançado de arpejo, né? Muito legal, me diverti muito nesses dias com esse arpegiador aqui, porque ele vai muito além do que os arpegiadores convencionais. Então aqui eu vou ligar o arpegiador, ó. Os tipos de arpejo. Controle de oitavas. E aqui eu tenho um novo modo de ritmos, né? Então ele me possibilita ainda controlar o tempo, que pode ser sincronizado com uma fonte externa, ou o próprio pick pode ser a fonte de clock desse tempo para o arpejo, tá? Eu tenho um controle de ritmos e um controle de gate. Se liga nesse controle de ritmos aqui. Vindo aqui para a seção dos osciladores, né? Então eu tenho 3 osciladores exatamente iguais, tá? Cada um deles possui aqui funcionalidades por range de oitavas, opções de pitch, né, de afinação. Eu vou ter aqui a possibilidade da escolha das ondas. Então ele tem uma onda dente de serra, uma onda de pulso, uma onda senoidal, e aqui ele tem um módulo chamado More, mais. Isso é muito legal. Quando eu estou no modo More, eu tenho acesso aqui ao meu menu, né, diretamente já às outras ondas possíveis, né, ó.
Todos os controles são exatamente iguais. Aqui eu tenho um controle de modulação já pré-roteado, né? Onde eu consigo gerar modulação de pitch para o envelope 2, tá? Para o LFO2 aqui também. Aqui eu tenho um controle de shape com características bastante interessantes para cada oscilador, onde eu consigo moldar ainda mais as ondas que são geradas, por exemplo. Aí eu vou ter aqui a fonte dessa modulação. A primeira manual, tá? A segunda, o shape pode ser modulado pelo modulador de envelope 1, que está desse lado aqui que a gente vai ver já já, ou ele pode ser modulado pelo controle de LFO, no caso do LFO 1 aqui. Então, se eu trabalhar com isso... aqui no meio, entre o oscilador e a seção do mixer, eu vou ter aqui os controles de síntese FM. Anteriormente no PIC isso era acessado através do menu, o que tornava pouco prático a utilização da síntese FM. Agora, tendo esses controles diretamente na mão, as possibilidades aumentam, né? O que torna também tudo mais intuitivo, mais divertido no processo da síntese. O primeiro controle aqui utiliza as ondas do oscilador 3 para modular o oscilador 1, o segundo, as ondas do oscilador 1 para modular o oscilador 2, e no terceiro, as ondas do oscilador 2 para modular o oscilador 3. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma onda triangular no oscilador 3, enquanto eu tenho uma onda de serra no oscilador 1. O som que eu tenho é esse. Agora, se eu trabalhar aqui com o controle de FM... Para quem não sabe, síntese FM é justamente eu utilizar uma frequência, né, frequência modulada, um oscilador gerando frequência, modulando a frequência do outro oscilador. Além disso, além das possibilidades da modulação diretamente manual aqui, eu também consigo gerar a síntese ou modular a síntese FM através do modulador de envelope, através do LFO2, assim como eu tenho aqui o controle de shape nos osciladores, certo? Aqui eu tenho uma seção de mixer extremamente básica, controles de volume do oscilador 1, 2 e 3, tá? Eu tenho um controle aqui de Voltage Controlled Amplitude, um VCA Gain, que me dá o controle de volume geral de todo o patch, certo? Aqui eu tenho um Ring Modulation, onde o oscilador 1 modula o oscilador 2, tá? Então, ó... O oscilador 3 ainda tem ao lado dele um controle de noise, é um noise generator. Eu consigo ainda, através do menu aqui, ter acesso a uns filtros de high pass e low pass, onde eu consigo criar um shape para esse noise que é gerado através do mixer aqui, tá? E aqui do meu lado direito ao mixer eu tenho todo o controle do meu filtro, tá? Então, aqui, como eu já disse, é um filtro 100% analógico, tá? Eu consigo enviar aqui a sonoridade do filtro para ser modulada pelo modulador de envelope 1, tá? Ou pelo modulador de amplitude, que é esse aqui, certo? Então aqui eu controlo a quantidade de sinal que eu estou recebendo para o controle do filtro, certo? Eu tenho aqui o corte de 24 ou 12 decibéis por oitava, modo low pass, bypass, bandpass, high pass e o modo dual, onde é uma novidade em relação ao Novation Peak também, porque aqui eu consigo trabalhar com dois filtros em paralelo ou um processando o outro, tá? O que aumenta ainda mais as possibilidades criativas com esse sintetizador aqui. O Summit ele possui 3 controles de distorção, tá? A primeira unidade de distorção que tem é justamente no filtro.
Que também é 100% analógico, eu tenho um controle de ressonância. Eu vou ter aqui ainda algumas outras possibilidades de modulação com filtro. Eu consigo enviar o sinal do filtro para o LFO1. Eu consigo usar o oscilador 3 para modular também o filtro, tá? O controle de frequência dele aqui. Eu tenho o key tracking, que é comum aí em vários sintetizadores, onde o movimento do filtro segue a altura das notas que estão sendo executadas aqui. Desse lado eu vou ter um envelope, né, de modulação, com attack, decay, sustain, release. Certo? Eu tenho dois moduladores de envelope, o modulador 1 e o modulador 2, tá? Podem ser acessados através desse botão. O controle de loop é um controle bastante interessante, é uma novidade nos sintetizadores da Novation. Eu consigo modular a velocidade entre o ataque e o decay, gerando quase que um outro LFO, se liga só. Muito bacana isso aqui também. Já do meu lado direito aos envelopes, eu vou ter aqui dois LFOs. Cada um desses LFOs eles atuam em cada uma das 16 vozes de maneira totalmente independente, tá? E eu tenho mais uma novidade aqui que é dois Global LFOs, que é o LFO 3 e 4. Esses LFOs eles modulam a sonoridade que é gerada por todas as máquinas de synth, né? Por todas as vozes ao mesmo tempo, inclusive o resultado dos dois primeiros LFOs. Então eu vou ter aqui no LFO, deixa eu desabilitar aqui. Eu vou ter aqui a seleção de ondas. Eu tenho aqui alguns níveis de alcance de velocidade, baixos, altos e sincronizado, né? Esse sync pode acontecer entre uma fonte externa ou o próprio Summit enviando o sinal de clock para um outro dispositivo, tá? Onde eu vou ter o controle de rate aqui, como todo LFO, tá? Um fade time, que é como se fosse um ataque do LFO, que é quanto tempo vai demorar para o LFO começar a modular o som. Então ele pode modular imediatamente. Ou ele pode levar um tempo para isso acontecer, ó. Certo? Já aqui do nosso lado direito ao LFO, eu vou ter aqui uma distorção também analógica. Os efeitos aqui também atuam nos níveis das vozes, ou seja, cada voz é processada de maneira independente pelos efeitos. Uma coisa legal é que esses efeitos também foram desenvolvidos aí pelo Chris Huggett, né? É um módulo de efeitos digitais extremamente bonitos de se ouvir, criativos pra caramba. Eu vou ter aqui então distorção, eu vou ter um chorus. Certo? Aqui eu vou ter um controle de delay. Esse delay pode ser sincronizado também com o tempo, né? E um reverb aqui também com 3 modos. E eu tenho um botão de bypass aqui para os efeitos, tá? Uma coisa muito legal também em relação ao Summit, que me deixou bastante animado antes de até ter ele aqui nas minhas mãos, é que eu possuo aqui atrás, como eu já disse, 2 saídas estéreo, mas eu também possuo uma entrada de sinal. O que eu posso fazer com essa entrada de sinal estéreo? Eu posso ligar aqui um outro sintetizador e usar as máquinas de efeito para processar de maneira totalmente independente um sintetizador externo, tá?
tá? Eu consigo usar alguns parâmetros do próprio sintetizador, como filtro, por exemplo, também para atuar nesse sintetizador externo ou no instrumento externo que estiver entrando por aqui, né? E esse sinal ele pode sair de maneira totalmente independente pelas outras duas saídas estéreo auxiliares que eu tenho também ali atrás, certo? Além disso, né, uma outra grande diferença em relação ao Summit é que aqui nós temos um teclado extremamente confortável com uma tecnologia de aftertouch. Então esse som não está configurado para isso. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Ó, controle de modulação no aftertouch, que é uma outra tecnologia muito interessante para performance que nós temos aqui, né? E essa beleza toda aqui, ela está dentro de um chassi metálico de extremo bom gosto, com esses detalhes em madeira aqui na lateral. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa besta fera que é o Novation Summit. Então já deixa o seu like aqui embaixo, lembrando que é o primeiro vídeo que eu faço dele, teremos outros mostrando as funcionalidades específicas, capacidade de síntese e muito mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve, ativa as notificações para receber os alertas sobre novos vídeos, novos tutoriais, as lives que nós fazemos aqui constantemente com técnicas de produção musical, tutoriais elaborados, reviews e tudo aquilo que você já sabe. Para mais conteúdos como esse, me segue nas minhas redes sociais, certo? E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!